Boa noite, amados irmãos. Voltamos ao nosso pão diário desta noite. Nesta noite nós vamos ter uma meditação muito poderosa para o seu coração. Tem sido para o meu, e em nome de Jesus que venha fazer o devido efeito esperado pelo Espírito Santo de Deus na minha vida e na sua vida. Amém? Nessa noite nós vamos meditar num tema que está escrito assim, o perseguidor. Perseguido, alcançado e abatido. Está em Atos 9, do 1 até o versículo 20. Amém? Então diz assim a bendita palavra do Senhor. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse preso para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-os pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu num caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como umas escamas e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Louvado é o nome do Senhor, bendito é o Senhor, santo é o Senhor, aleluias, louvado é o teu santo nome. Amém, amados irmãos? É uma palavra muito linda, muito rica, muito poderosa. Nós estamos vendo aqui um homem, Saulo de Tarso, um homem que pegava cartas, um fariseu, irmão. Fariseu era um grupo judaizante, um grupo religioso, um grupo que seguia as ordens daqueles sacerdotes daquela época, homens que ignoravam o Senhor Jesus como Filho de Deus, homens que crucificaram o Senhor Jesus, o Filho de Deus, amém? E mesmo assim eles continuam na perseguição contra os santos do Senhor. E aí o apóstolo, vamos chamar Saulo, Saulo, ele se levanta, um judaizeu, um fariseu, um homem
que conhecia das leis, um homem que, para ele seguia a lei piamente, irmão. A lei para ele era algo que ele cumpria. Então não era daqueles que apenas falava, amém? Era daquele que ele lia, ouvia, meditava e cumpria. Então quando ele vê se levantando uma seita diferente, uma religião diferente, justamente indo de encontro aos princípios, indo de encontro aos conhecimentos, ao aprendizado dele que ele teve durante toda a sua vida, tendo em vista que ele estudou com Gamaliel. Gamaliel, um homem muito conhecedor, um homem muito inteligente, um homem culto, e ensinou Saulo, amém? Mas Saulo, ele nesse momento, ele parte para uma missão de perseguição. E é bom nesse momento que nós tenhamos o discernimento, que para servir a Deus, porque o apóstolo Saulo de Tarso, nessa perseguição, ele, na mente dele, ele estava fazendo a vontade de Deus, ele estava cumprindo a vontade de Deus, que era perseguir cristãos. Mas, em primeiro lugar, nós precisamos entender que tudo que nós vamos fazer para Deus tem que ter, em primeiro lugar, amor. Amor. Se não houver amor, irmão, nada que você fizer terá êxito, nada. Você vai estar dando murro em pontas de faca, amém? Então, quando você decidir fazer algo para Deus, aqui nós vemos aqui o apóstolo Saulo de Tarso, um homem que conhecia as leis, conhecia a Torá, mas ele tentando cumprir a direção dos sacerdotes, daqueles que conheciam, dos religiosos da época, ele sai numa perseguição, ainda pega cartas para pegar homens, mulheres, todo aquele que fosse do caminho. Caminho naquela época era todo aquele que seguia Jesus. Todo aquele que seguia Jesus eram as pessoas do caminho, porque Jesus dizia: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então todos aqueles que estavam nesse caminho, eles eram perseguidos. E aí a gente começa a entender então o que aconteceu com Saulo. Saulo, ele cai por terra, cai cego. Uma voz do céu diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Através do texto, a gente percebe que não só Saulo ouviu o Senhor falar, mas como também os homens que estavam com ele. Mas Saulo é encaminhado até uma casa que fica à rua direita, na casa de Judas, e ali Ananias do outro lado também. Jesus fala com Ananias, e Ananias chega até Saulo. E ali Saulo, ele é batizado no Espírito Santo, e ali ele já sai pregando. Mas o interessante é que quando Ananias se encontra com Saulo, ele já estava orando, irmãos. Orando. Oração é um sinal de comunhão, é um sinal de relacionamento com Deus, é um sinal de arrependimento. Amém, irmãos? Então, foi um sinal muito forte na vida de Paulo. E nós precisamos estar atentos aos sinais que o Senhor Jesus tem dado na minha vida e na sua vida, tentando fazer com que nós nos arrependamos dos nossos pecados, das nossas condições, da nossa impureza que há em nossos corações, amém, irmãos? Mas ali então Ananias chega e já batiza Saulo, e Saulo já sai ministrando o evangelho para os gentios e mais tarde para os judeus. Nós vamos observar que a primeira palavra que o Senhor Jesus disse para Ananias, que dissesse para Paulo, é que ele iria pregar para os gentios, mas a gente percebe que ele tentou ainda pregar no início para os judeus e sofreu muitas consequências por falta de obediência à palavra de Deus. Então é mais um sinal para mim e para você que quando nós estamos na presença do Senhor, nós buscamos fazer a vontade do Senhor, mas quando nós nos desviamos, amados irmãos, as consequências sempre elas vêm contra nós, amém? Assim como veio por apóstolo Paulo, porque ele foi espancado, ele foi abatido, ele foi preso, ele foi escorraçado, até o momento em que ele entendeu que ele deveria pregar para os gentios, amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Então Saulo ele era um legalista cristão, que ele levava a sério a prática religiosa, amém? Mas interessante que nesse exato momento ele se volta para a prática do mal, perseguindo, matando, arrastando pelas ruas. Isso não é de Deus, né, irmão? Não é de Deus. Faltou amor no coração de Saulo, mas a gente percebe que todo aquele legalista, aquelas pessoas que são tradicionalistas, como os judeus na época de Jesus, todos esses homens, eles só faziam aquilo que não agradava ao Senhor. Não havia em determinado momento, ele ainda começou a entender quem era Jesus. Ele vai buscar Jesus à noite e Jesus diz para ele: olha, é necessário que tu nasça de novo.
E o nascer de novo, amados irmãos, é nascer da água, é nascer do Espírito, da água, porque tem que ter o arrependimento na minha vida e na sua vida, de todo aquele que quer trilhar o caminho do Senhor Jesus. Amém? Quando Deus escolhe alguém, Ele persegue, alcança e abate. Amém? Foi o que aconteceu com Saulo de Tarso, e agora chama-se apóstolo Paulo. Após ele ser abatido, perseguido por Senhor Jesus, ele é abatido e ele é um homem transformado. Amém? Não tem como o Senhor Jesus, ele quando olhar para você e ele disser assim, é você, amados irmãos, pode ter certeza que você vai ser abatido. Alguns são levados ao chão. O apóstolo Paulo aqui, Saulo de Tarso, na verdade, ele quando se encontra com o Senhor Jesus, ele cai no chão. Literalmente no chão, e ali ele não consegue mais enxergar, ele só ouve a voz, e muitos de nós às vezes estamos sendo abatidos, mas nós estamos com o coração endurecido, um coração petrificado, e não nos voltamos para o Senhor Jesus. Então é necessário que nós tenhamos um coração de carne, um coração voltado, um coração entendível, uma mente entendível, entender que é Jesus falando com você, falando comigo, para que nós possamos voltar a ter um relacionamento com Ele, ou que nós precisamos ter um relacionamento com Ele, porque assim aconteceu com o apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, ou Saulo, foi com o rosto no chão e ele entendeu que era Jesus, porque a voz do céu veio, não só Saulo, como as demais pessoas ouviram, e ali houve a conversão de Saulo de Tarso para apóstolo Paulo. Amém, irmãos? Aleluias. Como eu falei no início também, né? Quando Ananias se encontra, Saulo estava orando, oração, intimidade com o Pai. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Então, assim chega a palavra do Senhor para o meu coração, para o seu coração. Se você hoje se sente abatido, se você está se sentindo perseguido, amados irmãos, às vezes é o Senhor Jesus falando com você. É o Senhor Jesus querendo te dar a mão para te levantar, mas só que é preciso que você reconheça de quem é essa mão que está te abatendo e que quer te levantar. Amém, irmãos? Não dê ouvidos ao inimigo de nossas almas, não dê ouvido a ele, não dê. Amém? Busque apenas ouvir a voz do Senhor, porque do Senhor só vem aquilo que é bom, perfeito e agradável. Amém, irmãos? Se a sua vida está uma vida como você está vivendo uma vida hoje semelhante à do apóstolo Paulo, de perseguição, de injustiça, com falta de amor, é o momento de você ter um despertamento espiritual e voltar para o Senhor, entender que a sua situação, que você está passando hoje, é falta do Senhor Jesus na sua vida. Amém, irmãos? Então busca o Senhor enquanto se pode achá-lo. Amém? Muitos estão esperando, ainda não é o melhor momento, estão sendo abatidos, estão sendo humilhados, estão sendo escarnecidos, mas estão dizendo que ainda não é o melhor momento. O Senhor Jesus quer te dar a mão, amado. Assim como ele fez com Saulo de Tarso, que se tornou o apóstolo Paulo. Está ali tentando te levantar e te reerguer. Amém? Vamos orar nessa noite. Pai querido, Pai de amor, muito obrigado, Deus, mais esta noite, noite de palavra, noite de conversão, em nome de Jesus, ó Deus, eu te clamo que aquele que está se sentindo abatido, aquele que está se sentindo fraco nesta noite, que ele possa receber de ti, entender que é a tua mão, ó Deus, sobre a vida dele, tentando levantá-lo, tentando trazer para um caminho de justiça, para um caminho de amor, para um caminho de transformação de alma, transformação de vida, e que em nome de Jesus, essa pessoa que estiver ouvindo, em nome de Jesus, que ele seja, que ele tenha, que o Senhor coloque nele um coração de carne, ó Deus, para que ele possa buscar a tua face, a tua igreja, em o nome de Jesus. Amém. Está feito. Até domingo, no nosso culto presencial, na Sei Casimiro de Abreu. Amém? A paz do Senhor Jesus e uma boa noite. Amém.